Fala meu amigo investidor, minha amiga investidora, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Analisando Ativos. Eu sou o Roberto Piani, sou analista de valores imobiliários e consultor de investimento CVM. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divulgação do resultado trimestral de WEG. Essa divulgação que estava sendo muito esperada pelo mercado. Mas antes de continuar, eu peço logo para você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações e, se possível, também compartilhar com algum amigo seu, com alguém que você saiba que tem interesse por essa empresa que é considerada uma das melhores ações, uma das melhores empresas da Bolsa. Então bora lá? Agora, antes de falar sobre o resultado, vamos falar um pouquinho sobre a empresa, que talvez tenha pessoas aqui que não conheçam tão bem. Então, o código de negociação de WEG é WEG3, ela atua no setor de bens industriais, no subsetor de máquinas e equipamentos, no segmento de motores, compressores e outros. O segmento de listagem dela é o novo mercado, e ela tem um tag along de 100% e um free float de aproximadamente 35%, que é considerado um bom free float. O valor de mercado atual dela fica em torno de 160 bilhões de reais e ela vem pagando um payout de 44%, ou seja, do lucro líquido que ela vem conseguindo todo ano, ela reserva 44% para poder distribuir entre os seus sócios. Além disso, o lucro por ação dela, no ano passado, foi de 89 centavos e o dividend yield dela, que é considerado um dividend yield pequeno, foi de 0,6%. Só que, por outro lado, a taxa de crescimento anual dela, dos lucros, nos últimos 5 anos, foi de 11,15%. Esses foram os dados gerais da empresa. Agora vamos falar mais especificamente sobre ela. WEG é a maior empresa latino-americana de motores elétricos e uma das maiores do mundo. Ela iniciou suas atividades em 1961, produzindo motores elétricos. A partir da década de 80, ela começou a ampliar as atividades e atualmente ela produz não só motores, mas drives, equipamentos e serviços de automação industrial que têm aplicação em praticamente todos os segmentos industriais, e equipamentos como compressores, bombas, ventiladores industriais, entre tantos outros. Além disso, ela fornece geradores elétricos para usinas hidráulicas e térmicas, turbinas hidráulicas, aerogeradores, transformadores, subestações, painéis de controle e serviços de integração de sistemas, assim como motores monofásicos para bens de consumo durável, como lavadoras de roupa, aparelhos de ar-condicionado, bombas d'água. Então, provavelmente você deve ter na sua casa algum motor da WEG, só que não sabe ainda. E a gente não pode esquecer também das tintas líquidas, das tintas em pó, dos vernizes, que tem foco principal em aplicações industriais. E a WEG tem diversos diferenciais competitivos que distinguem ela das demais empresas. Por exemplo, ela tem 46 parques fabris ao redor do mundo. São 46 fábricas localizadas em 4 continentes, nas Américas, na África, na Ásia e na Europa. Então, como que ela verticaliza essa produção? Ela tem uma fábrica que faz a fundição das peças, tem outra fábrica que faz a usinagem, uma outra fábrica faz a produção dos fios. E ela depois pega esse produto que foi fabricado e ela envia para fábricas de montagem, para depois chegar ao produto final, aos diversos produtos que ela vende, os compressores, os motores, enfim, todo o mix de vendas que ela possui. Isso faz com que ela tenha mais flexibilidade na produção dela e uma cadeia de custos muito menor, fazendo com que ela seja mais competitiva frente às demais empresas do setor dela. Um outro diferencial competitivo que ela possui é a diversificação de origem de receitas que é proporcionada por esse mix de produtos variado que ela possui. Porque, em geral, as pessoas acham que a WEG é só uma produtora de motores elétricos, mas, na verdade, ela faz muito mais coisas, como eu falei ainda há pouco. A gente pode separar os segmentos que ela atua em 4 principais, que são o segmento de equipamentos eletroeletrônicos industriais, o segmento de GTD, que é de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, o segmento de motores comerciais e appliance, que são esses motores de uso em máquinas de lavar, em bombas d'água, que nem eu falei agora há pouco, e o segmento de tintas e vernizes. Um outro diferencial competitivo que eu vejo é o constante investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, em 2019, ela investiu 340 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, buscando aprimorar os seus produtos, criar novos produtos, produtos mais eficientes, que fazem com que os clientes se fidelizem mais a ela. Porque o que acontece? Se eu tenho uma fábrica que depende dos motores da WEG e ela a cada ano
a cada 5 anos, enfim, de tempos em tempos ela está aperfeiçoando aqueles motores que eu utilizo, fazendo com que fiquem mais eficientes, fazendo com que eu possa ter redução dos meus custos. É claro que eu vou preferir os motores dela, sem contar na confiança, porque alguns motores dela, alguns produtos dela, vêm passando por aprimoramento há décadas. E isso traz mais confiança, porque eu não quero que a minha linha de produção, que a minha cadeia produtiva, seja interrompida por conta de algum defeito qualquer. Isso faz com que os clientes dela, que são basicamente indústrias, não busquem outras plataformas, não busquem outras empresas e fiquem fidelizados a ela. Isso é um diferencial muito grande. E para manter esse contínuo aperfeiçoamento, ela tem 21 laboratórios espalhados pelo mundo inteiro e mais de 3.000 pessoas trabalhando constantemente em pesquisa e desenvolvimento. Isso, para mim, é uma das coisas que mais diferencia ela entre as demais. Todos esses diferenciais que eu falei, e ainda mais alguns que eu deixei de falar, fazem com que a WEG seja a líder do mercado brasileiro no segmento em que ela atua, tendo em alguns produtos mais de 80% de market share. E agora a gente vai falar sobre o resultado do terceiro trimestre que ela apresentou hoje, dia 21 de outubro. Bem, como era de se esperar, a WEG apresentou ótimos resultados, mas a gente pode destacar alguns pontos importantes. O primeiro é a receita operacional líquida dela, que foi de 4 bilhões e 800 milhões de reais nesse terceiro trimestre de 2020, que já foi superior em 18% ao trimestre passado, ao segundo trimestre de 2020, e 43% superior ao mesmo período de 2019. Um outro ponto interessante foi o EBITDA da empresa, que atingiu 935 milhões de reais, sendo superior em 27% ao segundo trimestre desse ano, ao trimestre passado, e 61,5% ao terceiro trimestre de 2019, ao mesmo período do ano passado. E por fim, mas não menos importante, o lucro líquido da empresa, que foi de 644 milhões de reais, 25,2% superior ao trimestre passado, ao segundo trimestre de 2020, e 54% superior ao mesmo período de 2019. Um baita resultado, né? Principalmente no meio de uma pandemia, assim. E essa melhora dos resultados pode ser atribuída a 3 fatores principais. O primeiro foi essa retomada da demanda dos equipamentos de ciclo curto, que aconteceu principalmente no Brasil, e um pouco mais devagar lá fora. O segundo fator foi a manutenção do bom desempenho dos negócios envolvendo equipamentos de ciclo longo. E o terceiro fator foi o controle dos custos operacionais e mantendo uma boa eficiência operacional. Observando o desempenho dos 4 segmentos principais da WEG, a gente pode ver que, apesar do dólar alto, o que puxou o resultado para cima não foi a produção, não foram as vendas para o mercado externo, e sim o mercado interno. A gente pode ver que teve segmentos que tiveram uma subida nos resultados, um diferencial de desempenho de 138%, comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Então a gente pode ver que existe uma retomada dentro do nosso país, dentro do Brasil, em relação ao volume de vendas desse segmento elétrico, do segmento de bens industriais, mesmo com toda essa crise causada pela pandemia. E essa diferença do desempenho do mercado interno da WEG pode ser visto pela receita operacional líquida, que no ano de 2019 para cá teve um crescimento de 51% no mercado interno e de apenas 37,8% no mercado externo. Diante de tudo que foi falado aqui, eu considero que o resultado apresentado por WEG nesse terceiro trimestre de 2020 foi muito bom. O que a gente tem que acompanhar é o desenrolar dos fatos, das consequências causadas pela pandemia, principalmente aqui no Brasil. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, dá logo aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E você pode também me seguir lá no Instagram, no perfil Analisando Ativos. E me fala nos comentários o que você achou desse resultado da WEG. Você é também sócio da empresa? Até mais, um abraço!